Bem, aqui está algo que você provavelmente nunca viu antes, provavelmente por bons motivos. Este é um MSI Mega 180. E acredite ou não, esta é, de certa forma, uma das primeiras máquinas de início rápido já feitas. Mas não se parece muito com isso. Na verdade, parece apenas um aparelho de som automotivo barato. E é basicamente isso que ele é. Esta coisa pode tocar CDs e, se alternarmos os modos aqui, também é um rádio FM. Então, quando digo que este é um som barato, não estou brincando. Isto é literalmente como algo que você compra por $60 em um supermercado. Você sabe, nem mesmo uma loja de eletrônicos de verdade. Mas se dermos uma olhada aqui atrás, também é claramente um PC. Mas, como você já deve ter adivinhado, não é os dois ao mesmo tempo. O monitor aqui está conectado, mas nada está acontecendo, porque a máquina está desligada. Sem ventoinhas girando. No entanto, se invertermos isso aqui, desligarmos o Wi-Fi e ligarmos o PC, ele volta à vida imediatamente e inicializa o Windows XP. Então, sim, não há muito sentido em assumir a liderança aqui. O MSI Mega 180 é um PC padrão e um aparelho de som estilo estante muito simples que por acaso estão na mesma caixa. E a ideia, claro, é que você pode ouvir música sem o ruído e o consumo de energia de um PC, sem ocupar espaço extra com um estéreo separado ou exigir um conjunto separado de alto-falantes. Claro, como todos sabemos, fui um grande nerd a vida inteira. Então não desliguei meu computador em quase 30 anos. Portanto, isso não tem apelo algum para mim. Mas deve ter havido alguma demanda porque a MSI fez um bando deles. O 180 era apenas um modelo da série. Havia pelo menos 4 outros que eu conheço. Eles parecem diferentes, mas são todos basicamente idênticos, até onde eu sei. Como se um deles tivesse o que parece ser um painel frontal mais sofisticado. Mas, fundamentalmente, todos eles fazem as mesmas coisas, certo? É só um CD player e um rádio. Agora, curiosamente, a NSI também usou a marca Mega com várias coisas que não eram PCs, incluindo tocadores de MP3 como o Mega Stick e o Mega Play. E isso é estranho, porque a MSI afirma que Mega significa MSI Entertainment and Gaming Appliance. Os tocadores de MP3 não me parecem máquinas de jogos fortes. O que eu sei, no entanto, quero dizer, talvez eles tenham Pong lá. Certamente, no entanto, não consigo ver como o nome se aplicaria ao Mega Cache, que era apenas um disco rígido portátil. Agora, dado que a MSI não é geralmente uma empresa de dispositivos de consumo, até onde eu sei, podemos supor que eles não fizeram nenhum desses. Foi tudo apenas uma tentativa desesperada de marcar alguma lama genérica para um pouco mais de lucro. Mas até onde eu sei, eles fizeram os Mega PCs. E isso faz sentido, já que a MSI foi e é fornecedora prolífica de placas-mãe para PC. Então, vamos dar uma olhada rápida nesse cara. Você terá que aceitar minhas desculpas pelo acabamento espelhado extremamente refletivo na frente. Era o estilo da época. Essa coisa realmente chegou até mim com a película protetora ainda nela. Eu tive que descascá-la, e infelizmente, ela ficou muito mais reflexiva. Então eu quase desejei ter deixado, mas espero que você consiga entender o que está acontecendo. Então, começando na frente aqui com a máquina desligada, ela exibe a hora atual. E se ligarmos o modo Hi-Fi, obtemos uma interface estéreo muito simples. Agora, para a decepção de algumas pessoas, isso não é um FD ou um LCD. É apenas uma matriz de LEDs coloridos com máscaras moldadas sobre eles. Não quer dizer que não pareça legal. Só vale ressaltar que esta é uma das tecnologias de exibição mais baratas possíveis. Uma espécie de tema com essa coisa. A interface é muito básica. Temos nosso botão de volume aqui, temos controles de reprodução, temos o botão de modo que alterna entre CD e rádio. Se pressionarmos o botão de volume, ele alterna entre algumas opções. Por exemplo, temos aqui as 4 predefinições de equalização padrão. Embora da minha posição eu não consiga vê-las. Tenho que olhar para o visor da câmera para ver se as selecionei porque há uma pequena saliência aqui em cima e o display está realmente recuado. Não estou em pé agora. Estou apenas cerca de, você sabe, 8 polegadas acima dessa coisa, e ainda não consigo vê-las. Então, ótima decisão de design aí. Depois disso, podemos acertar o relógio. Agora isso é estranho porque fazemos isso com o botão de volume aqui, mas ele só vai para frente. Girando para a direita ajusta os minutos. Girando para a esquerda ajusta as horas. Agora posso ver exatamente por que isso aconteceu, mas ainda é incrivelmente cafona. De qualquer forma, a seguir temos a opção CRS Megabase. E é isso. No modo CD Player, isso também permitiria que você acessasse a reprodução repetida, mas essas são todas as configurações. Também nesse modo, os controles de reprodução fazem exatamente o que você espera, mas no modo de rádio, eles se tornam controles de sintonia. Você pode procurar para frente ou para trás.
E isso é tudo o que você pode fazer. Não há como sintonizar manualmente. E agora isso não é realmente um grande problema. Quase ninguém quer afinar manualmente. Quero dizer, geralmente se um sinal for inteligente, o rádio vai travar nele. Mas o fato é que quase todo rádio dedicado normal tem controles manuais. Então aqui, eles comprometeram até mesmo esse recurso básico. Agora, depois de encontrar uma estação, você pode salvá-la. Vamos ver, apertamos play. Lá vamos nós. Então selecionamos uma predefinição e apertamos o botão. Tive que ler o manual para descobrir como fazer isso porque pensei em apertar play novamente. E agora, se apertarmos stop, podemos. Bem, certo. Desculpe. Então usamos o botão de volume para selecionar presets. Não os botões de avançar e voltar, mas tanto faz, você sabe, funciona. E aí está. Esse é o Hi-Fi. Ele toca CDs e rádio, e não faz muito mais do que isso. A única coisa que não consegui mostrar é que, de acordo com o manual, essa coisa veio com um controle remoto. Eu não tenho isso, mas bem, é um controle remoto. Tenho certeza de que ele poderia fazer todas as mesmas coisas que fizemos, só que remotamente. Isso era universal para qualquer aparelho de som contemporâneo. Uma coisa que está faltando, porém, que a maioria dos rádios baratos tinha, é uma bateria reserva, geralmente uma pequena estante. O aparelho de som teria uma bateria de 9 volts para manter o relógio e as predefinições do rádio. Mas se eu desligar essa coisa e depois ligá-la novamente... 0 piscando como um videocassete. Na verdade não, eles piscam 12. Eu nunca soube por que eles piscavam 12. Certo, porque você não pode ter 0 em um relógio. Oh não, desculpe, é em 24 horas. Eu não tinha notado isso antes, e não acho que haja nenhuma maneira de mudar isso. Há algo no manual sobre isso? Na verdade, não tem um manual completo. Quer dizer, eu posso obtê-lo no site deles, mas tudo o que realmente tenho aqui em papel é este pequeno guia de início rápido, que consistentemente se refere ao relógio como cronômetro. Embora na verdade seja apenas um relógio. Não parece haver nada aqui sobre isso. Então sim, isso só faz 24 horas. Agora, eu deveria salientar que o PC, metade desta coisa, como qualquer PC normal, tem uma bateria de relógio de tempo real, e esta funciona muito bem. Ele simplesmente não se conecta ao aparelho de som. Há 2 relógios de tempo real aqui. O PC ainda tem o horário correto, então eles precisam ser ajustados separadamente e podem facilmente ficar fora de sincronia. Isso parece meio bobo, mas ouviremos um pouco mais sobre isso depois. Agora, abaixo dos controles Hi-Fi, temos um leitor de cartão de memória. Infelizmente, você não pode reproduzir MP3 por meio dele, embora possa reproduzi-los de CDs conforme o manual. É meio irônico, porque o CD-ROM aqui é compartilhado com o PC. Então você ligaria sua máquina, gravaria alguns arquivos em um disco, desligaria a máquina com os discos ainda na unidade, e apertaria play para ouvi-los. Estranho, mas acho que faz sentido de certa forma. Finalmente, temos este botão aqui embaixo. Se apertarmos isso, ele começa a abrir essa porta. Você tem que ajudar o resto do caminho. Agora, sob esta aba, temos as coisas usuais do painel frontal. Bem, na verdade, temos algumas coisas que são comuns. Então, temos áudio analógico. Temos um par de USB 2S. Então temos Firewire, mas temos os dois, o de 4 pinos e o de 6 pinos. Agora, eu já vi os dois no mesmo PC antes, embora raramente, mas não me lembro de já tê-los visto lado a lado assim. Então isso é bem legal. E também temos uma porta de entrada SpeedIF na frente. Agora, eu vi uma máquina ocasional com um SpeedIF no painel frontal, mas isso me surpreendeu e eu não percebi até bem antes de começar a filmar isso. Eu não sei exatamente para que você usaria isso, mas... Bem, aí está, se você quiser. Agora, de novo, nada disso se conecta ao Hi-Fi. Além do conector de fone de ouvido, a máquina só emite áudio de nível de linha, o que é realmente uma chatice. Seria legal se tivesse um amplificador estéreo de 10 watts na parte de trás, mas não tem. Então você tem que usar alto-falantes amplificados. Mas você pode obter o som da frente ou de trás, o que é conveniente. Mas você não pode, conectar uma unidade USB e reproduzir MP3 dela ou algo assim. Tudo bem, vamos girar ela. Só desconecte tudo. Certo. Isso parece bem típico da época. Esse estilo de máquina é o que geralmente chamamos de design de lançadeira, em homenagem ao fabricante mais prolífico de pequenas máquinas, estilo caixa de pão como essa. E é assim que elas geralmente seriam dispostas. Você tem a fonte de alimentação aqui em cima. Você tem saídas EGA duplas, PS, 2 USB, 10.100 Ethernet. Você tem uma porta paralela. Há um modem 56K integrado. Você tem seus conectores de áudio para analógico e digital. E então há uma saída S-Vídeo aqui atrás. Finalmente, temos a entrada de antena para o rádio. E no começo eu pensei isso. Isso pode ser como o cabo aéreo do Reino Unido, ou algo assim. Mas não, tenho quase certeza de que é apenas RCA. Então eu apenas conectei no cabo mais ruim que eu tinha. E então é um clipe jacaré preso a um cano acima da minha mesa. Então essa é a minha antena. E finalmente, ao lado disso, temos espaços em branco para 2 slots de cartão internos. Então tudo isso é extremamente normal, exceto pela situação do ventilador.
Isso... Obviamente, isso não é como deveria ser. Agora, havia algumas máquinas que eu vi neste formato, com uma protuberância na parte de trás com um ventilador embaixo. Provavelmente apenas uma maneira de enganar as dimensões na folha de especificações. Mas isso não veio dessa forma. Deixe-me tirar esse cara. Então sim, as coisas estão erradas. Este buraco, obviamente, não deveria estar aqui. De fato, de fábrica, esta coisa tinha uma ventoinha de fonte de alimentação interna. Foi montado dentro deste buraco aqui. E havia apenas uma grade de ventoinha aqui atrás. Mas em algum lugar ao longo das linhas, o dono anterior teve algum tipo de infortúnio. Acho que a ventoinha deve ter morrido. E por algum motivo, eles não conseguiram instalar uma nova internamente. Ou talvez eles não conseguiram encontrar uma que fosse fina o suficiente. Talvez não haja espaço suficiente. E isso é tudo que eles tinham. Não sei. Mas de qualquer forma, eles parecem ter removido a grade do ventilador antigo com Dremel. E fizeram um trabalho decente, devo dizer. Tipo, isso está um pouco irregular. Mas é melhor do que a maioria dos buracos que já vi cortados assim. E então eles perfuraram furos do lado de fora. Sobre cada um dos furos rosqueados originais, em que o ventilador foi montado, do lado de dentro. Então eles poderiam usar esses parafusos longos. E então para a energia novamente, em vez de amarrar nos cabos de energia do ventilador original, eles parecem ter mastigado um furo no chassi e colado com cola quente em um conector de energia da placa-mãe. Isso é cola quente? Parece. Isso é epóxi? Sabe, há uma maneira fácil de descobrir. A cola quente sai instantaneamente com álcool isopropílico. Então, se borrifarmos um pouquinho ali... Vou tentar não tirar esse cara. Mas eu acabei de molhar essa gota que pingou na porta paralela. Vamos esperar um segundo. Isso deve ser longo o suficiente. Vamos ver se conseguimos estourar isso. Não. Isso não é cola quente. Agora, não vou dizer que nunca fiz nada tão ruim. Certamente já fiz. Mas geralmente o motivo era, tipo, óbvio. Não sei por que isso foi necessário. Parece que, no mínimo, eles poderiam ter ligado na fiação da fonte de alimentação antiga. E, no máximo, eles poderiam ter colocado esse ventilador lá dentro. Não gosto de mexer dentro de fontes de alimentação. Então não vou investigar o que aconteceu com a fiação de alimentação. Mas direi isso. Comprei essa coisa na nossa loja local de eletrônicos usados. RPC. E há uma boa chance de que a pessoa que a deixou esteja assistindo a este vídeo. Então, se você estiver por aí, adoraria saber a história. Quer dizer, pelo que vale, você fez um trabalho melhor do que eu teria feito. Acabei de remover um PCI blank e enfiei o cabo por ali e conectei em um conector de fonte de alimentação. Então, você sabe, eu teria um grande buraco na parte de trás. Ah, e parece que há ilhós de borracha aqui, provavelmente para diminuir o ruído. Não tenho certeza de como isso funcionaria, porque essa coisa está bem presa na parte de trás do chassi, então isso não poderia ajudar. Mas parece um pouco melhor do que seria de outra forma. Então, valeu o esforço. Ah, mas eu direi que isso é uma droga. Isso valeu a pena ser feito um pouco mais limpo, porque você poderia ter cortado esses fios, torcido juntos e colocado um pouco de fita isolante sobre eles, certo? Em vez disso, temos alguns fios cortados e pendurados aqui, e eles poderiam ser pressionados contra a parte de trás da máquina enquanto ela está funcionando e entrar em curto. E muitas outras coisas não funcionam dessa forma. Você poderia ter se esforçado um pouco mais aqui, amigo. De qualquer forma, pelas aparências, essa coisa parece um PC estilo Shuttle totalmente comum. E com base nas portas, podemos adivinhar que é do início dos anos 2000. Bem, eu não consegui encontrar uma data de lançamento para essa coisa. Mas se dermos uma olhada no guia de início rápido aqui. Primeiro lançamento para a versão Multiling, dezembro de 2003. Então, tenho quase certeza de que isso começou a ser vendido no início de 2004. Este, a propósito, é um documento um pouco estranho porque parece um manual. É muito grosso, mas na verdade são apenas 6 ou 7 páginas de documentação. E então muda de idioma. E tudo que isso faz é dizer como montar a máquina. E isso, eu acho, é o mais interessante sobre este PC. Como muitas outras máquinas estilo Shuttle, esta foi vendida como um osso nu. Em outras palavras, ele vem com a placa-mãe, a fonte de alimentação e o gabinete. Mas você tem que fornecer suas próprias unidades de CPU e placa de vídeo, se desejar. Ah, e RAM, é claro. E este guia apenas explica como instalá-los. Agora, isso não era incomum para máquinas do tipo Shuttle, mas parece um pouco estranho em um dispositivo do tipo Appliance como este. Quer dizer, apenas entusiastas montam PCs a partir de peças, e nunca conheci um nerd que desligasse seu PC. Então não sei quem tiraria proveito dessa capacidade. Mas os outros modelos da linha vieram totalmente montados, até onde eu sei. Então talvez isso fosse apenas a MSI cobrindo suas bases. De qualquer forma, agora é uma boa hora para ligar essa coisa. Então deixe-me conectar tudo de volta. Agora, logo na tela do BIOSplash aqui, podemos ver que ele tem 512 MB de RAM e um Athlon CPAT 1500 Plus.
Agora, essa é uma CPU 1,3, que o mundo da CPU descreve como o Athlon XP mais lento já feito. Ele foi lançado em 2001, então era bem datado quando essa máquina foi montada. Na verdade, a RAM aqui é DDR400, que é quase 2 vezes mais rápida que o barramento frontal da CPU. Antes de inicializarmos, vamos em frente e pular para o BIOS. É bem padrão. Não há muito o que falar aqui, mas há uma configuração que eu queria mostrar a vocês. Se formos para os recursos avançados do chipset, é aqui que você faz todo o seu overclock e tudo mais. Temos nossas configurações AGP, e em seguida temos uma opção de modo de saída de TV. Então, esta é uma placa-mãe baseada em Forçar 2. Eu não conseguia manter a revisão em ordem naquela época. Só me lembro do ódio em massa pelo primeiro Forçar, mas aparentemente o acompanhamento foi muito melhor. Não posso comentar sobre isso especificamente, mas posso dizer que este Enforcement é a variante MSP, que incluía uma GeForce 4 MX integrada. Isso significa que você pode fazer alguns jogos leves nessa coisa. Bem, com a porta S-Vídeo embutida que vimos na parte de trás, você poderia até fazer isso na sua TV. E esse foi um tópico bem quente em 2004. Agora, enquanto você normalmente habilita esse recurso no painel de controle do driver no Windows, se você fizer isso aqui, ele estará ativo o tempo todo, incluindo durante a inicialização, e até mesmo no DOS. Agora, primeiro você tem que escolher um padrão de vídeo, no entanto, e isso é meio desconcertante. Normalmente estamos acostumados com NTSC e Amigo, mas Bem, sim, as duas primeiras opções aqui são NTSC americano e japonês. Agora, não sei quantas pessoas nos EUA saberiam que queriam NTSC, mas pelo menos há apenas 2 opções em outros países. Você tem que descobrir o que é PAL BDGI. Eu tive que pesquisar isso para descobrir o que estava acontecendo. Acontece que há um monte de pequenas variações em PAL BDHI e são todas versões intercompatíveis. Então, elas estão agrupadas aqui, enquanto MNNC são incompatíveis. Então você tinha que saber qual era a sua variante local. Agora eu tenho um bom CRT multipadrão aqui. Então eu poderia fazer todos esses sabores de pau. Mas eu sou um americano imundo, então vou escolher NSC. Então eu vou em frente e conectar isso via vídeo S. Eu poderia adaptar a porta S-Vídeo para composto, mas quando você está conectando um PC a uma televisão dev padrão, você precisa de cada pequeno detalhe que puder obter. Aí vai. Agora, é claro, isso não vai realmente ter efeito até que reiniciemos. Então salve e saia. E imediatamente lá está. Mas você notará um problema. Isso pode ser um pouco sutil. Talvez eu precise ajustar um pouco o vídeo para você ver. Mas isso não é colorido. Isso é colorido. Você também pode ver a atualização ao vivo. Isso é azul. Isso é ainda mais azul. Isso não é. E você pode ver o efeito mosaico revelador de visualizar uma imagem colorida em uma tela em preto e branco. Agora não tenho 100% de certeza do que está acontecendo com isso. No começo eu ia dizer que achava que tinha algo a ver com o modo em que a tela estava. Mas deixe-me mostrar uma coisa. Eu tenho uma cópia do FreeDOS em um pendrive aqui. Vou só colocar isso na frente. Felizmente, essa coisa tem um menu de inicialização. Em computadores mais antigos, você tinha que ir para o BIOS e mover as opções toda vez que quisesse inicializar de algo em vez do disco rígido. É incrivelmente irritante. Este tem que ser um dos primeiros computadores que já vi que realmente tem esse recurso. Uma coisa que devo dizer antes de continuarmos é que isso parece muito, muito bom. Eu costumava conectar computadores a TVs o tempo todo. E mesmo para esse vídeo, este é um modo de texto de alta fidelidade. Então estou bem impressionado com isso. De qualquer forma, vamos iniciar o Quake para DOS. Sendo uma máquina de 32 bits, você pode executar basicamente qualquer software dos que quiser nele. Não tentei fazer o Sound Blaster funcionar, mas provavelmente é possível. Agora, eu esperava que quando eu iniciasse isso ele aparecesse em preto e branco. Não apareceu. Como você pode ver, é bem colorido. E no começo, quando eu estava mexendo com isso, eu pensei que tinha algo a ver com os modos de vídeo porque eu ligava isso e ele ficava em preto e branco. E então uma vez eu liguei e não estava. Então eu entrei e comecei a mexer com os vários modos de vídeo. Assista isso. Estamos em 320 por 200 e é colorido. Agora vamos para 320 por 240. É preto e branco. Então eu pensei que tinha algo a ver com o modo de vídeo específico. Assista isto. Voltamos para 320 por 200 colorido. Vamos para uma resolução intermediária preto e branco. Agora vamos para 320 por 240. E é colorido novamente. Da mesma forma, se mudarmos para 640x 480. Ah não, está em preto e branco. Espere um pouco. Volte aqui e entre em outro modo primeiro, depois vá lá e está colorido novamente. E podemos fazer isso com qualquer resolução que quiser. Toda vez que esta placa muda o modo de exibição no DOS, ela liga ou desliga o estouro de cores e não tenho ideia do porquê. Deve ser algum tipo de erro de baixo nível no código VISA, certo? Ou, não sei, algo na própria placa de vídeo. Mas isso significa que com qualquer tipo de software dos que você executar nela, você provavelmente terá dificuldade para fazê-la exibir cores na saída da TV.
Obviamente isso não é muito relevante para a máquina, porque você provavelmente não executaria dos nisso, certo? Você executaria Quake no Windows. E bem, isso funciona muito bem. Na verdade, tive resultados mistos com isso, porque às vezes quando eu inicializo, o logotipo do Windows XP fica preto e branco. Outras vezes é colorido. Mas todas as vezes, quando chegamos à área de trabalho, é colorido e nunca mais tive problemas depois disso. Sim, veja, dessa vez temos o monocromático, mas quando o driver da NVIDIA carrega, eu acredito. Puxa, às vezes ele carrega o driver antes de sair do modo SGA e muda para colorido. Mas sim, agora estamos na área de trabalho e está tudo bem. E não tive problemas depois disso, exceto a perda ocasional de sincronia. Não estava acontecendo isso com o conjunto inicial de drivers que eu tinha carregado. E então, eu os atualizei e acontece isso de vez em quando. Aleatoriamente, mas não é nada geralmente um problema. De qualquer forma, a teoria é convidada sobre o que realmente está acontecendo lá no nível baixo para causar isso. Mas, por enquanto, vou em frente e desligo o CRT, porque provavelmente esqueci de filtrar o vinho flyback perfeitamente. E você verá mais dessa coisa mais tarde no vídeo. Não se preocupe. Mas, por enquanto, queremos focar no sistema em si. Os únicos recursos de hardware exclusivos desta máquina estão no sistema estéreo. E a MSA aparentemente enviou isso com algo chamado MSI Media Center, que deveria falar com esse hardware. Mas eu não tenho isso. Ou mais precisamente eu tenho, mas não tenho um número de série, então não posso instalá-lo. Pessoas online, no entanto, dizem que é apenas um produto de vídeo interno renomeado. Acho que é o mesmo que o aplicativo de mídia instantânea que vimos lá atrás. Acho que foi o episódio 1 ou 2 do Kickstart, algo assim. E com base nas capturas de tela, parece um clone muito genérico do Windows Media Center, então não estamos perdendo muita coisa. No entanto, decidi dar uma olhada nos drivers de outros Mega PCs MSI, e um deles incluía um aplicativo de rádio MSI. Eu o instalei e, para minha leve surpresa, realmente funcionou. Então, quando ligamos isso, você vê que o painel frontal esquenta, e temos uma duplicata dele aqui no Windows. E como você esperaria, isso permite que você manipule todos os controles do software para que possamos escanear o rádio. Você vê que ambos estão funcionando ao mesmo tempo. Na verdade, podemos selecionar predefinições aqui, e você notará que essas são as predefinições que salvei no próprio rádio. Podemos até escanear para uma nova estação e salvá-la em um preset. Além disso, é claro que podemos, você sabe, ajustar o volume. Embora você não veja isso refletido aqui, porque na verdade, é apenas um ajuste no Windows. Eu vou te mostrar isso em 1 minuto. E é basicamente isso, certo? Como se você não pudesse usar a opção de reprodução de CD, porque, bem, se você fosse fazer isso, você apenas reproduzia seu disco no Windows Media Player, colocava isso e um momento depois, o Windows simplesmente aparece e podemos reproduzi-lo no software normalmente. Na verdade, você sabe, eu nunca tinha tentado isso antes. Quando você inicia o Windows Media Player, o aplicativo de rádio fecha-se educadamente. Então sim, é só isso que ele faz. Mas, sério, o que mais você poderia pedir? É um maldito rádio. O que ele realmente pode fazer? Mesmo assim, tenho que admitir que havia um universo onde só seria possível usar o rádio quando o PC estivesse desligado. E eu teria criticado isso. Mas eu não ficaria surpreso porque podemos acreditar que o módulo de rádio aqui é uma peça de gelatina pronta para uso que não está ligada ao PC de forma alguma. Você sabe, apenas um dispositivo separado que é construído no mesmo gabinete. Mas isso obviamente não é verdade porque o software tem controle total sobre ele. Bem, ok, não total. Você pode fazer tudo, exceto alterar o modo do equalizador. Não tenho ideia do porquê, mas você não pode. Mas em todos os outros aspectos, tudo funciona da mesma forma aqui como lá. E, de fato, vamos em frente e colocar esta máquina em espera. Tudo bem. As letras PC ficaram amarelas, indicando que a coisa está em espera. E se eu agora apertar Fi? Ei aí, aí está. Isso pode realmente ser executado enquanto o PC está desligado ou em espera. E se formos para presets aqui e selecionarmos o preset 5? Aí está. Esse é o que acabei de salvar do Windows. Então eles são realmente gravados na memória do próprio rádio. Vai para as duas direções. E só para garantir, vamos encontrar mais uma estação aqui. E então, vamos salvá-la na predefinição número 6. Então, ligamos o backup do PC, iniciamos o aplicativo de rádio. E pronto, a predefinição número 6 está salva. Então, definitivamente a comunicação bidirecional em relação aos dados. Mas e o áudio? Bem, ele está chegando ao PC basicamente por meio de uma entrada auxiliar no chip de som. Você pode ver aqui que temos um controle deslizante no mixer de volume do Windows para rádio. E de fato, se ajustarmos o volume no aplicativo aqui, ele apenas muda essa entrada. Então, na verdade, ele está sendo mixado e roteado internamente no codec de áudio AC97. Um efeito colateral disso é que o rádio também está disponível como uma entrada de gravação. E esse é um tópico meio estranho. Eu menti para você. Há outro recurso no aplicativo de rádio. Se clicarmos neste pequeno ponto aqui embaixo. Ei, olha isso. É um gravador. Acontece que você pode gravar diretamente do rádio. Recurso muito sensato.
Mas vamos tentar. Vamos gravar apenas alguns segundos disso. Não é tempo suficiente para eu obter o IDD do conteúdo do YouTube. Ok, agora apertamos Stop. Ele imediatamente nos pede para salvá-lo. É meio irritante. Gostaria que você pudesse ouvir antes de salvar. Mas vamos chamar esse rádio de Hit by What? Francês. Ar de banda francesa, eu acho. Ok, eu silenciei o rádio. Vamos tocar esse arquivo agora. Hein? É como 8K gás. Seu palpite é tão bom quanto o meu. Eu não sei o que está acontecendo aqui. O aplicativo tem uma caixa de diálogo de configurações, mas não há nada aqui. Tudo o que você pode fazer é selecionar em qual região você está, e então, definir as predefinições AM e FM separadamente. E é isso. Ah, não há mais nada. Ah, e só por precaução, eu verifiquei. E não há nenhuma outra opção aqui. Então você está preso a essa. Qualidade de áudio muito baixa. Então isso é estranho, certo? Tipo, se esse recurso não estivesse aqui, acho que não teria perdido. Quer dizer, tipo, sendo um nerd, eu nunca teria usado de qualquer forma, mesmo se estivesse lá. Eu simplesmente instalaria algum gravador genérico, tipo, você sabe, o Cool Edit antigamente ou o Audacity hoje em dia. Mas se nós apenas começarmos, tipo, vamos fazer um gravador de som. Vamos apenas entrar no nosso mixer de gravação e ligar o rádio. Aí vamos mais. Isso está selecionado. Agora se apertarmos o botão de gravar. Ok, parece que estamos obtendo áudio agora. Vamos reproduzir isso. Se você olhar o Instagram de Dustin Lynch, tenho certeza de que encontrará. Sim, isso é. Isso é qualidade total. Então não há realmente nenhuma razão para que eles não pudessem ter feito isso. Como eles chegaram a essa decisão? Quero dizer, em 2003, não havia realmente nenhuma desculpa para gravar nada menor que 44K gás. Todo novo computador existente tinha o poder da CPU, a memória e o espaço em disco para gravar assim por horas e horas. E como você viu, o gravador de som usa essas configurações por padrão. Então, E eu percebo que o usuário médio pode não ter conseguido descobrir como gravar sozinho. Então integrar o recurso no próprio aplicativo faz sentido. Mas isso só torna ainda mais estranho que a NSI, tendo se esforçado para incluir isso, tenha implementado tão mal. Tenho que presumir que isso é um bug, mas não sei como isso é possível. Há um arquivo leia-me incluso, que na verdade é um changelog, e que mostra claramente que o aplicativo estava em desenvolvimento por pelo menos vários meses, durante os quais várias mudanças importantes e correções de bugs relacionados à gravação foram feitas. Então, certamente esse problema era conhecido. Por que diabos eles não consertaram? E falando em comportamento estranho do software, o botão de volume faz coisas estranhas. Como mencionei, quando você ajusta esse cara aqui, ele apenas muda o controle deslizante do rádio. Bem, se você girar esse botão, ele faz a mesma coisa. Certo? Agora, você pode presumir que isso está apenas agindo como um controle de mídia normal. Como quando você tem um teclado que tem botões de aumentar e diminuir o volume, e que o aplicativo está apenas conectando-o, em vez de deixá-lo passar para o Windows. Mas isso não é verdade. Se fecharmos este aplicativo completamente e girarmos o botão, este pequeno pop-up aparecerá na área de trabalho. E esse controle deslizante reflete o status do controle de volume mestre no Windows. Agora vamos abrir o Windows Media Player. Agora, se o ajustarmos, ele desliga o próprio Windows Media Player. E posso dizer que não é isso que um controle de volume de teclado faz. Na verdade, não preciso dizer, posso apenas mostrar. Tudo bem, essas são teclas de mídia padrão do Windows. E se eu silenciá-lo, nada acontece no Windows Media Player. E se fecharmos isso, o mudo controla o volume principal do sistema, assim como os próprios ajustes de volume. E se abrirmos o aplicativo de rádio, isso também não é afetado pelos controles de mídia padrão do Windows. O que realmente faz o controle de volume funcionar é esse pequeno ícone aqui na bandeja do sistema chamado Ouvir Música. Mas se fecharmos isso, nada acontece. Então, por algum motivo, a MSI decidiu implementar isso como um componente de hardware totalmente personalizado, e então usar esse pedaço de software para fazê-lo realmente fazer tudo. Na verdade, de acordo com o changelog, eles codificaram suporte específico para o próprio Windows Media Player. Parece uma maneira muito estranha de fazer isso, mas sim, não sei. Acho que fez sentido para eles. Agora, preciso ressaltar que não entendo muito bem como esses aplicativos funcionam, como vou mostrar a vocês em breve. Quando abro a máquina, há realmente um módulo de rádio distinto com o qual esses programas estão se comunicando, mas não sei como eles se comunicam com ele. Não há nada no gerenciador de dispositivos do Windows. Tipo, eu passei por todas as categorias. Não há nada lá para isso. Nenhum dispositivo USB, nada. E eu nunca instalei nenhum driver. Eu dei uma olhada nos arquivos de programa que vieram com o aplicativo de rádio. Também não tem drivers lá. Nenhum arquivo do SAI ou algo assim. Há uma DEL, mas é claramente a biblioteca de controle de rádio. Ela se chama MSI Drive. E ele exporta um monte de métodos referentes ao LCD, ao status do rádio e controle de volume mudo, etc. Então é claramente isso que está falando com ele. Mas também não é um driver de dispositivo. Todas as suas importações são chamadas básicas, de sistema e inócuas. Funções utilitárias.
Então, ele deve estar usando alguma app básica do Windows para falar com o dispositivo pelo barramento SNI ou I2C, ou algo assim, mas não sei como descobrir o que. Em todo caso, porém, há um módulo de rádio, e como mostrei a você, ele não tem bateria nem memória não volátil. Então, quando desligamos a energia, ele perde todas as suas informações. Vou fazer isso de novo e depois mostrar como isso interage com o software. Você notará que o relógio está atualmente ajustado para a hora certa. Bem, ele está ajustado para a mesma hora do Windows 1937. Ok, vamos desligar a energia e conectá-la novamente. Ok, não temos tempo. E se pularmos para o rádio aqui, não temos predefinições. Agora vamos ligar o PC. Monk, olha isso. O tempo voltou. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, isso é fascinante porque eu ia te dizer que isso foi feito pelo aplicativo Listen Radio. Mas nessa fase do processo de inicialização, quando você ainda está na tela inicial, nenhum software do usuário foi iniciado. Então tem que haver um serviço ou um driver carregando que fez isso. Porque eu sei que isso nunca se ajustará ao relógio do sistema até que você entre no Windows. E nunca o fez antes de eu instalar o software. Tudo bem, eu descobri. Eu tive que usar um log de inicialização para descobrir quais arquivos estavam sendo carregados. Mas realmente existe um motorista. Não sei o que o instalou. Mas essa coisa aqui chamada NPC Size é um driver não plug and play no Windows. E se eu entrar aqui e desabilitar isso, então iniciar o aplicativo de rádio, você notará que o painel não faz nada e o número predefinido 6 está meio que surtando aqui e nada funciona. Agora vamos voltar ao driver, ligá-lo novamente. E aí vamos nós. Bob é seu tio. Então sim, eu simplesmente não estava procurando o suficiente. Eu sabia que tinha que haver um driver em algum lugar. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que agora que reiniciamos depois de limpar a memória dessa coisa, todas as nossas predefinições de rádio sumiram, e o software não as recarregou. Quero dizer, é bom o suficiente para ajustar o relógio de volta para o horário do sistema, o que significa que eu fiz aquela piada antes sobre como os dois relógios podem ficar desincronizados e como isso parece bobo. Mas realisticamente, se você estiver executando o software MSI, isso nunca vai acontecer. Você executa o NTP no Windows, e então toda vez que você inicia o sistema operacional, ele se conecta a esta coisa e atualiza o relógio do sistema. Então não é grande coisa. Mas a coisa da rádio predefinida ainda é uma droga toda vez que você desliga o aparelho da tomada, o que, veja bem, não é tão comum. Mas ainda assim, quando você fizer isso, você terá que redefinir todas as suas ações novamente. E isso provavelmente se deve a um descuido muito simples de codificação. Você deve se lembrar que quando defino as estações aqui, elas são importadas para o software. Bem, eles deveriam ter codificado o programa de forma que, se ele iniciasse e visse que todas as predefinições são iguais, ele não as importasse, e em vez disso recarregasse o último conjunto conhecido do disco rígido e as enviasse de volta para o módulo. Isso é algo muito fácil de bagunçar. Sabe, talvez ninguém tenha percebido que ele fez isso, ou talvez não tenha valido a pena o esforço. Mas um pouco de polimento teria feito a coisa toda gelar um pouquinho melhor. No fim das contas, essas são algumas reclamações realmente pequenas. O aparelho de som funciona exatamente como você esperava, e a integração do software é muito melhor do que eu esperava. Então imagino que a maioria das pessoas que possuem esta máquina não se incomodariam com esses pequenos problemas. Então vamos deixar os componentes estéreo de lado por um momento, porque a MSI também o vendeu como um aparelho de jogos. Então, como ele se compara lá? Bem, as especificações atuais de hardware não são as melhores. Essa CPU é meio ruim, por exemplo. Mas novamente, a culpa é da pessoa que o construiu. Essa coisa pode levar quase qualquer Athlon já feito. Sim, até mais de 3.000. Acho que o único que eles fizeram acima disso foi o 3.200. E ele aceita memória de canal duplo até... Bem, isso é de R333, mas eu poderia jurar que ele faria 400. Bem, em qualquer caso, você pode colocar 2 GB de memória nele em canal duplo. Isso é bastante bem animado, se você tiver dinheiro para isso. Então isso é muito bom. Então você pode equipar essa coisa com componentes quase de ponta, incluindo as melhores placas de vídeo da época. O Infork 2, um chipset sólido para jogos em primeiro lugar, também oferece a GP8X. Então você pode colocar uma Radeon 9800 ou qualquer outra coisa aqui. Mas o que é realmente legal é que você pode não ter precisado. Como mencionado, o chipset on-board inclui uma GeForce 4MX. Eu acredito que seja uma NX 440. Agora, essa está longe de ser a melhor placa de 2003, mas muitas coisas ainda rodariam bem nela. Agora, eu ia ignorar esse ponto, mas então decidi que essa era realmente uma questão muito importante. O quanto isso era um equipamento de jogo direto da caixa. Bem, como se vê, um muito bom para os padrões individuais médios. Eu corri por uma série de jogos 3D contemporâneos populares e, francamente, fiquei muito mais impressionado do que esperava. Eu subestimei totalmente a máquina no começo. Tipo, tirei meus anos. Então comecei com o Unreal Tournament 99, e ele simplesmente correu como gangbusters. Ele produziu 60 FPS quase constantes, mesmo em sua resolução máxima de 1024 x 768. Não sei por que não vai mais alto que isso, mas para 2003-2004,
Essa era uma resolução perfeitamente razoável. Agora, não deveria ser surpresa que o jogo rodou tão bem. Ele tinha 5 anos, mas você tem que entender, o MX440 é meio que considerado um prêmio de consolação pela maioria dos entusiastas. Algo que você ganha em vez dos gráficos on-board da Intel. E isso é tudo o que você pode realmente dizer sobre ele. Não sei se eu já tinha realmente testado um. Eu realmente não sabia o que ele faria, então estava começando a ficar convencido. Eu mudei para o UT 2004, e infelizmente ele tropeçou logo de cara. Agora vai haver alguma oscilação aqui em um momento, então eu te aviso quando isso acabar. Mas 2K4 começaram em 800 por 600, e eu imediatamente configurei para 1024. Mas aí começou a fazer essa corrupção de imagem bizarra, como uma TV que perdeu a sustentação vertical. Se você olhar de perto, você pode ver que há esses artefatos estranhos de rasgo diagonal. Muito estranho, mas se eu configurar de volta para 800 por 600, ele conserta. A cintilação desapareceu agora. Provavelmente é um problema de driver, mas ainda é estranho. Nunca vi nada parecido. De qualquer forma, configurei tudo para alto. Entrei em uma partida de bot e dessa vez não foi tão impressionante. 40 a 50 FPS na melhor das hipóteses. Normalmente mais como 30. Mas lembre-se, neste momento, muito menos pessoas consideram 60 FPS uma meta atingível. 30 era a meta realista que praticamente todo mundo almejava, a menos que estivessem executando hardware de ponta. Joguei contra bots por um tempo e não tive problemas. Quer dizer, as quedas ocasionais abaixo de 30 me irritavam, sendo alguém que usa hardware de ponta atualmente. Mas honestamente, não interferiu tanto na jogabilidade quanto o miserável mouse de bola que eu estava usando. Acabei capturando várias bandeiras no final, e suspeito que essa lentidão seja na verdade uma limitação da CPU, porque acontece independentemente das configurações gráficas. Mesmo a 640 com tudo embaixo, não consigo passar de 50 FPS em alguns lugares. Então, suspeito que se eu colocasse um Athlon mais quente aqui, teria um tempo melhor. Nesse ponto, eu estava ficando realmente confiante demais. Então, decidi instalar o Halo, um que tinha sido lançado para PC apenas alguns meses antes. Então, liguei e fiquei imediatamente desapontado. Mesmo a 640x480 não conseguia exceder 30 FPS. Mas acontece que isso é porque ele é limitado a 30 de propósito. Você pode entrar, desabilitar esse limitador e isso me deu taxas de quadros muito mais altas. Não consistentemente, mas você sabe, qualquer coisa supera o máximo de 30 que você obtém no Xbox, sua plataforma principal. Então se você estivesse jogando isso online, era totalmente jogável. Não há dúvida de que as pessoas teriam gostado disso. O single player, por outro lado, foi uma história diferente. Parecia bom o suficiente quando entrei no dropship, mas no momento em que a praia carregou, o FPS caiu abaixo de 30, provavelmente abaixo de 20 na maioria das vezes. Agora, correndo o risco de soar como um disco riscado, muitas pessoas ainda teriam considerado isso perfeitamente aceitável. Mas eu não considerava naquela época, e não considero agora. Você realmente gostaria de uma GPU de verdade se quisesse aproveitar a campanha de Halo. Em seguida, notei o Splinter Cell em uma lista de demos, então peguei isso. Não esperava muito e não fiquei desapontado. Raramente excede 30 FPS, mesmo a 640, até mesmo em ambientes fechados. Mais uma vez, quase ninguém se importaria naquela época, e ele rodava assim ou pior nos consoles. Mas um problema maior que encontrei é que a visão térmica parece ter alguns problemas de buffer Z. Coisas aparecem e desaparecem através de paredes, o que não me lembro de ter acontecido quando este jogo era novo. Mas curiosamente não pude confirmar isso. Eu verifiquei 4 jogadas separadas no YouTube e ninguém parece usar o escopo térmico, apenas a visão noturna. Sou a única pessoa que achou isso útil? Ou todas essas pessoas simplesmente jogaram o jogo 1000 vezes e memorizaram a localização de cada inimigo? Então, o pop-in foi um pouco estranho, mas as coisas estavam indo surpreendentemente bem. Então decidi lançar uma bola curva. A demo do Doom 3. Isso foi um showstopper completo naquela época. E não quero dizer que foi realmente impressionante e superou todos os outros jogos. Quero dizer que não havia um computador existente que pudesse executá-lo porque ele simplesmente era uma droga. Tipo, não era tão visualmente impressionante. Era apenas o pior mecanismo de jogo otimizado da história. Tudo baseado nele rodava uma porcaria. E ainda roda. Então, eu não esperava muito, mas depois de esperar 5 minutos inteiros para carregar, ainda consegui me decepcionar. O jogo roda a 10 FPS ou menos na maior parte do tempo. Contudo, no mínimo não consigo ver nada e não sei porquê. Quer dizer, o jogo sempre foi escuro, mas mesmo depois de aumentar o gama, o chão é apenas um vazio preto. Polígonos aleatórios ficarão escuros sem motivo. Os personagens são metade escuros, metade brancos fantasmagóricos. É totalmente impossível de jogar. Mas não levo isso contra a máquina porque Doom 3 nunca foi jogável neste ponto. Eu precisava de um limpador de paleta, então tentei Far Cry que tinha acabado de sair. Os resultados foram mistos. No começo ele começou em 1024x768 e tive o mesmo bug do UT. Só que dessa vez era uma imagem de TV muito lenta, que acelerava e desacelerava sempre que eu movia o mouse. É ainda mais estranho aqui. Não tenho ideia do que isso significa. E novamente mudar para 800 por 600 consertou. Deve ser algum tipo de problema de driver agora. Assim que entramos no jogo, parece rodar muito bem à primeira vista. Novamente, uma média de 30 ou 40 FPS era aceitável na época. Mas eu realmente acho que deveria ser mais rápido, porque quando diminuo a resolução não parece fazer muita diferença. Então, novamente, eu acho que isso pode ser limitado pela CPU. Um problema maior é que o jogo parece ter muitos artefatos gráficos. As texturas não parecem certas, elas parecem mais borradas do que eu acho que deveriam, mesmo no máximo.
Além disso, quando comecei a avançar, comecei a entrar em áreas com iluminação totalmente incorreta. Apenas esses grandes pedaços do mapa que estavam pretos quando não deveriam estar. Também encontrei alguns modelos que estavam sem metade de seus rostos e partes aleatórias do terreno estavam ficando pretas aleatoriamente. Então isso é realmente impossível de jogar. E é um problema de driver, ou a GeForce 4, é da geração errada, e não tenho certeza de qual. Em seguida eu tentei Max Payne 2, que era uma merda na época, e ainda é um dos melhores jogos já feitos. Fiquei satisfeito em descobrir que ele roda muito bem acima de 30 FPS o tempo todo, e muitas vezes significativamente mais alto, mesmo em 800 por 600. Novamente, há algumas quedas, mas elas não prejudicam a jogabilidade em nada, especialmente porque a maioria dos seus tiros deve ocorrer em tempo de bala de qualquer maneira. Agora, quando cheguei ao segundo nível, havia um pouco mais de complexidade geométrica que complicou um pouco as coisas. Reduzir a resolução me rendeu mais alguns FPS, mas mais uma vez acho que uma CPU melhor poderia ter ajudado. Agora, o último jogo que testei foi Return to Castle Wolfenstein, e para minha surpresa, não funcionou. Quer dizer, este é um jogo baseado em Quake 3. Ele tinha 2 anos na época, e deveria ter rodado em uma batata ou torradeira sem problemas. Mas tudo o que obtive foi uma tela preta. Eu podia ouvir o cursor se movendo no menu, então o jogo estava rodando. Eu simplesmente não conseguia ver nada. Agora, pode ter havido um patch para isso, ou talvez tenha sido novamente um problema de drive. Mas naquele momento percebi que sabia o que precisava saber, além dos bugs do jogo, o que era muito comum naquela época. Esta máquina estava claramente pronta para jogos assim que saiu da caixa. Agora, já que estamos aqui, eu queria compartilhar uma curiosidade interessante sobre esta era da computação. Quase fiz uma análise totalmente diferente deste PC, porque quando experimentei o UT99 pela primeira vez, um jogo de 5 anos, obtive menos de 40 FPS, mesmo com resolução de 640 por 480. E minha reação imediata foi: bem, o que você esperava? É basicamente uma GPU de laptop. Quero dizer, nesta era, o propósito de ter gráficos integrados não Intel era frequentemente apenas para obter capacidade de cabeça dupla ou saída de TV, já que a Intel realmente não tinha esses recursos. Mas, como você deve ter notado durante os benchmarks, eu queria ver como os jogos ficariam na saída da TV. A resposta é: eles parecem ótimos, e essa teria sido uma máquina fantástica para estacionar ao lado do seu CRT de 36 polegadas, ou conjunto de projeção naquela época. Exceto por padrão, a saída de TV em todas as placas de vídeo naquela época era severamente subdigitalizada por algum motivo. Sempre havia uma borda preta enorme em todos os lados, o que é completamente irritante. Mas você pode consertar isso no painel de controle da NVIDIA. O problema é que eu não tinha isso porque estava usando os drivers reduzidos que a MSI forneceu em seu site. Eu sei. Meus reflexos estavam enferrujados. Tudo bem, veja bem. Hoje em dia você pode mais ou menos se safar usando qualquer porcaria que você tenha do Windows Update, ou até mesmo dos drivers que vêm com o PC pré-montado. Você pode perder alguns % na taxa de quadros em comparação com os drivers mais recentes da NVIDIA ou AMD, mas funcionará bem no geral. Em 2003, não funcionava. Literalmente todos os drivers incluídos em um CD ou no site do fabricante estavam completamente corrompidos. Nenhum deles funcionou, e todos sabiam que nunca deveriam usá-los, não importa o que acontecesse. Porque era exatamente isso que aconteceria quando eu instalasse os drivers do site da NVIDIA. Não só me deu o painel de controle para que eu pudesse consertar o overscan, mas meu desempenho quadruplicou. Quer dizer, era assim que era naquela época. Mas tipo, por quê? Por que nenhum fabricante jamais fez nem mesmo os testes mais básicos? É uma incógnita. Não faz sentido algum. Mas pelo que vale, já que praticamente todos nós sabíamos como isso funcionava, duvido que muitas pessoas naquela época teriam sido afetadas por isso. Então, concluindo, essa máquina é bem legal. Quer dizer, se a MSI não a tivesse equipado com gráficos integrados, acho que teria feito muito menos sentido. O fato de você poder montar uma máquina com apenas uma CPU, RAM e um disco rígido, e então ir direto para os jogos realmente a coloca no topo. Não me entenda mal, a GPU teria feito uma grande diferença em benchmarks contemporâneos. Uma Radeon 9800 teria arrasado com essa coisa. Mas provavelmente muito poucos jogadores hardcore teriam construído suas estações de batalha em torno desse tipo de máquina. E assim como hoje em dia, a maioria dos jogadores usa hardware com pelo menos 5 anos e não espera desempenho máximo. A taxa de quadros e a qualidade visual que acabamos de ver eram aceitáveis a muitas pessoas em sua época. Para ser um mercado-alvo, acho que isso provavelmente era muito atraente, especialmente porque o preço era justo. Não consigo encontrar um preço sugerido, mas aparentemente no final de 04, um jogador comprou o seu, por US$ 240, e estava lamentando que os preços tivessem subido em 0,5 em cerca de $100. Quero dizer, depois de CPU, RAM e disco rígido, você gastaria perto de US$ 700, dependendo do que você tiver. Mas isso ainda é um ótimo negócio para uma máquina de jogos de médio porte que você pode simplesmente conectar à sua TV. Então, se você encontrar um desses, recomendo que você o compre, como uma máquina de jogo retrô de 2000. É meio difícil de superar, mas deixando de lado nossas opiniões sobre o Mega como produto. Agora precisamos encará-lo como um aparelho eletrônico. Isso pode soar estranho, mas 2003 foi um pouco cedo para parafusos de polegar.
Quero dizer, eles existiam, mas eu não ficaria surpreso em saber que a máquina não vinha com eles. Como se qualquer um pudesse tê-los se quisesse. Mas estou apenas dizendo que muitas pessoas não os tinham por algum motivo. Ah, a propósito, uma coisa estranha sobre máquinas desse tipo é que esses PCS do tipo Shuttle geralmente tinham chassis de alumínio. Você espera que isso tenha um certo peso. Simplesmente não tem. É estranho todas as vezes. De qualquer forma, aqui está a máquina, tal como ela é. Este é um tipo de lamento do PC do ônibus espacial. Eles todos pareciam assim por dentro. Incrivelmente lotado, incrivelmente miserável, muito difícil de trabalhar. Mas além de tudo estar muito próximo, este é basicamente um PC normal. Há alguns pequenos deltas, mas para mostrá-los a vocês, terei que extrair praticamente tudo. Então, começaremos com o CD-ROM e o disco rígido. Espero que um desses parafusos deixe-me realmente tirar essa gaiola daqui. Mas minhas esperanças não são altas. Agora, enquanto isso sai, observe o fato de que temos 3 cabos aqui atrás. Este é o jumper de áudio analógico padrão. Isso está na maioria dos CD-ROMs de PC e máquinas pré-montadas. E ele simplesmente envia o áudio da faixa do CD que está sendo reproduzida diretamente para a placa de som para que possa ser mixado no domínio analógico. Então, é claro, temos o cabo ID. E então, temos o conector de energia padrão, exceto que ele tem um código de cor muito estranho. Roxo, preto, marrom. Isso não corresponde a mais nada na máquina e não são códigos de cores padrão do PC. Tenha isso em mente. Agora, naturalmente, todos os cabos aqui são bem curtos. A MSI fez o melhor que pôde para torná-lo razoável cortando as fitas e amarrando-as com zíper em pequenos pacotes. Mas ainda é bem irritante juntar as coisas e apartheid. Eu deveria conseguir remover o disco rígido agora. Existe alguma maneira de tirar todo esse conjunto daqui? Eu acho que sim. Se eu continuar tirando parafusos... Acho que quase conseguimos. Ah, mais 2 aí. Ele quase quer sair. Ah, vejo que ele está realmente indo para o conjunto do ventilador da CPU. Rapaz, não tem espaço para respirar aqui. Vamos tirar isso daí. Agora, devo mencionar que essas máquinas de transporte sempre têm arranjos estranhos de dissipadores de calor e ventiladores por causa da estranheza do ambiente delas. E esta não é exceção, aparentemente. Originalmente ela tinha 2 ventiladores, um empurrando e outro puxando. E quando eu o peguei, por algum motivo, o dono anterior havia removido os 2 e não os substituído. Então não sei o que, se é que havia algo, estava resfriando a CPU. Agora eu substituí uma delas, obviamente, por esta ventoinha verde, mas a outra se conecta a este pequeno conector proprietário aqui. Então eu só tive que deixar isso vazio por enquanto. Negócio estranho de novo. Se você é a pessoa que possuía isto e pode me dizer o que aconteceu lá, eu adoraria saber. Certo, agora devemos conseguir tirar essa bandeja de unidade daqui. Ok, acho que pode estar batendo no carneiro, então vamos tirar isso. A propósito, é assim que a memória RAM Gamer costumava ser. Em vez de RGB, tínhamos apenas ouro falso. E essas coisas pesam cerca de meio quilo. Funcionou? Meu Deus, ainda está batendo em alguma coisa. Ah, eu odeio trabalhar nessas coisas. É tão miserável. Parece que deveria sair imediatamente, mas não sai. Ah, estava indo para o dissipador de calor novamente. Conseguimos. Finalmente. Oh meu Deus, há um cabo enrolado nele. Olha isso. Este odioso pedacinho de metal. Uga. Não faça nada assim. É alumínio. Então é como um grama. Tudo bem, tudo bem. Certo, estamos progredindo aqui. Vamos puxar a fonte de alimentação em seguida. Ainda não está pronto. Ainda tem algo segurando, não é? Ah, não. É só mais uma vez indo para a CPU. Então temos que tirar isso agora. Isso foi no breve período em que as CPUs tinham desexpostos. E isso significava que você tinha que ter muito cuidado ao colocar dissipadores de calor e retirá-los se a pressão ficasse um pouco irregular. Na verdade, eu estava prestes a fazer isso na ordem errada. Acho que então você poderia realmente ver a serra do dissipador diretamente no núcleo exposto e quebrá-lo e destruí-lo. É isso? Terminamos? Quase. Aí vamos nós. Isso é como 2 quilos de cobre.
Não sei quanto é isso em quilogramas. Aí está sua impressão de matriz. Uma pequena quantidade de composto térmico. Aquele pedaço enorme de cobre. Você pode ver pela forma como as impressões das almofadas. Esses pequenos caras aqui foram feitos para evitar que o dissipador de calor balançasse, como eu disse. E eles não fizeram isso de forma confiável. Então, muitas pessoas comprariam isso. Esses calços personalizados de reposição. Eles cobriam todo o topo da CPU, exceto o dado, para dar a ele mais chance de lutar. Tudo bem. Eu quase enfiei minha mão na fonte de alimentação. Provavelmente ainda há alta voltagem nos capacitores ali. Isso teria sido divertido. Ainda não sai. Lá vamos nós. Acho que estava prendendo no próprio cabo de alimentação. Vamos tentar desconectar isso antes de prosseguir. São os caras da braçadeira de plástico. Acho que você não precisa gerenciar o cabo. Não estava indo a lugar nenhum. Puta merda. Ele ainda não quer sair. Não. Então esse cabeçalho do lado de fora é realmente alimentado pela fonte de energia original no fornecimento. O dono anterior apenas fez um furo na PSU e passou os fios por lá. Mas isso significa que isso está preso no lugar por esse header. Então agora eu tenho que entrar aqui e cortar isso com muito cuidado. Então usar outro conjunto de implementos de metal neste dispositivo de alta voltagem para tentar tirar isso. Aí vamos nós. Certo. Isso é o suficiente para tirar esse bastardo? Nossa, isso é uma droga. Admito que não tinha desmontado isso quando escrevi o roteiro sobre desmontá-lo. Então eu estava totalmente despreparado para o quão miserável isso seria. Eu pensei que seria uma droga, mas não sabia que seria uma droga tão grande. Ok. E eu acabei de roubar um desses leads. Então vamos em frente e terminar o trabalho. Certo, e eu vou consertar isso depois. Então vamos falar sobre essa fonte de alimentação. Esse é um pássaro estranho. Eu não acho que vai chocar ninguém se eu disser que essa fonte de alimentação é proprietária e exclusiva dessa linha de máquinas. Agora, à primeira vista, ela já parece um pouco notável, porque é de 250 watts, o que parece insignificante. E mesmo para os padrões da época, era meio que isso. Não consigo lembrar o que era uma fonte de alimentação típica de PC neste momento. Quero dizer, certamente ninguém tinha unidades de 800 a 1000 watts, como temos agora. Mas acho que 350 não era incomum. E eu ganhei uma das primeiras fontes de alimentação modulares já feitas, a incrivelmente extravagante Ultra X Connect nessa época. E ela era classificada em 500. Ela também tinha conectores muito pouco confiáveis. Isso levava a muita perda de dados. Mas essa é outra história. De qualquer forma, nessas máquinas do tipo Shuttle, que não eram potências, você geralmente encontra uma fonte de 180 a 200 watts. E isso geralmente era bom porque o Athlon topo de linha só atingia 77 watts. E mesmo se você tivesse uma GPU, muito poucas precisavam de energia auxiliar neste ponto. Mas, bem, para começar, eles fizeram uma versão Pentium 4 desta máquina, que eu acredito que puxou um pouco mais de energia. E você poderia colocar uma Radeon 9800 aqui, que puxaria 77 watts sozinha. Então, uma fonte mais robusta, pelo menos para os padrões do ônibus espacial, foi a decisão certa. Mas esta fonte tem mais do que apenas potência na manga. Você deve se lembrar que eu apontei que o conector para o CD-ROM tem cores diferentes de todos os outros, e tem uma coisinha estranha pendurada nele. Essa coisinha estranha, na verdade, se conecta à placa-mãe, bem aqui. Isso é incomum. A maioria das placas-mãe não tinha um plug como esse. Ok, então o que está acontecendo aqui? Bem, você deve se lembrar que quando tínhamos apenas a seção Hi-Fi antes, você não ouvia nenhuma ventoinha. A fonte de alimentação não estava funcionando. Se estivesse, então a placa-mãe do PC estaria ligada e teria inicializado, mas não inicializou. Então isso estava desligado, e ainda assim, é a única fonte de energia na máquina. Os 110 volts vão direto para ela. Então, como está funcionando a unidade de CD-ROM e o rádio? Bem, as fontes de alimentação do PC têm vários trilhos de voltagem. Você tem seus 3,3 volts, seus 5 volts, seus 12 volts e assim por diante. E então você sempre tem um chamado mais 5 VSB. Isso é 5 volts de espera. E o propósito disso é? Bem, quando sua placa-mãe está desligada, se ela quiser poder ligar a máquina via Wake On Timer, ou mesmo apenas pressionando o botão na frente, ela precisa de energia para executar semicondutores, para enviar um sinal para a fonte de alimentação. Sim, agora você tem problema. Então o trilho de espera de 5 volts fornece 5 volts o tempo todo. Eu posso te mostrar isso. Só tome muito cuidado para não enfiar meus dedos no circuito de alta voltagem exposto. Tudo bem, se dermos uma olhada no conector ATEX aqui, são 12 volts. Nada acontecendo. E logo acima disso há 5 volts. Nada acontecendo. Mas se dermos uma olhada no roxo aqui,
Ei, olhe para isso. 5,2 volts. Essa é a linha de espera de 5 volts. E você pode notar o roxo aqui. Com certeza, temos 5 volts, embora a fonte não esteja ligada. E se olharmos para nossos outros conectores Molex, não temos os 5 volts e não temos os 12 volts. No entanto, neste, temos os 5 e os 12. O que torna esta fonte única é que, além de ter o mais 5 VSB, ela também tem um mais 12 VSB. Além disso, o trilho de 5 volts é muito mais robusto. Normalmente não há muita corrente aqui. Ele fornece 3 amperes, e o de 12 volts fornece 2,5 amperes no fio marrom. Então, em outras palavras, esta fonte de alimentação nunca é realmente desligada. Temos energia para executar o drive lá, embora não a tenhamos aqui. Então, esse truque permite que alguns componentes da máquina estejam funcionando mesmo quando o resto está desligado. E claro, já que alguns dos componentes que controlam o recurso de rádio e outros são integrados à placa-mãe. E a placa-mãe normalmente não recebe esse sinal de espera de 12 volts porque não há pino no conector ATEX para isso. Eles tiveram que adicionar um novo plug para colocar o fio marrom na placa-mãe. Agora, o estranho sobre isso é que eles também incluíram 2 aterramentos, que já estão passando pelo conector ATEX, e o standby de 5 volts, que também está no conector ATEX. Talvez seja uma droga encontrar um conector de fio único, ou talvez a parte da placa-mãe que executa o circuito de rádio esteja muito isolada do resto. Não sei. De qualquer forma, neste ponto, vamos precisar dar uma olhada mais clara naquela placa-mãe. Então vou ter que retirá-la, o que não quero fazer, mas fazemos o que devemos. Tudo bem. Isso foi adequado? Ah, preciso tirar o painel traseiro. O painel traseiro foi colado com o mesmo epoxi. Ah, isso é difícil. Ah, uau! Tudo bem. Com isso fora, acredito que a placa-mãe vai deslizar para trás. Eu odeio tirar as placas dessas coisas. Ah, a frente sai. Entendo. Essa é uma placa-filha. E agora acredito que isso vai sair daqui. Ah, finalmente. Tudo bem. Finalmente podemos olhar para essa coisa. Então não acho que nenhuma das máquinas do tipo Shuttle tenha usado uma pegada de placa oficialmente reconhecida. Mas essas são basicamente as dimensões que todas elas tinham. É como um terço, novamente, mais largo que o Mini, o que lhe dá um pouco mais de espaço para respirar. Então, temos um soquete de CPU de tamanho normal, RAM de tamanho normal, slots PCIe e ATP, todas as coisas típicas de desktop. Uma coisa incomum, no entanto, é o slot mini PCI. Isso está sendo usado para hospedar uma placa Rawlink Wi-Fi. Isso faz muito sentido, porque você não precisa que o Wi-Fi fique, você sabe, saindo da parte de trás da máquina. Então não faz sentido ocupar um dos poucos slots preciosos aqui. O problema é que, no entanto, isso torna muito fácil não perceber que esta máquina tem Wi-Fi. Tipo, eu nem sabia até abrir, eu acho. E eu vi isso, eu fiquei tipo, o que diabos é essa coisa? E então, eu notei que tinha antenas conectadas a ela, mas, tipo, onde elas vão? Bem, acontece que são 2 pequenas tiras de metal no painel frontal. E é isso. Esse é todo o Wi-Fi que você tem? E como eles estão enterrados ali, não há conectores SMA. Do lado de fora ou algo assim. Se eles não funcionarem, então, bem, boa sorte. Quer dizer, acho que você poderia obter, tipo, um adaptador Matix para SMA. Eles existem. Faça alguns furos no chassi, adicione seus próprios conectores de antena. É consertável, mas ainda assim, é meio irritante. De qualquer forma, praticamente todo o resto sobre esta placa é completamente normal, com exceção dos capacitores. Nenhum deles está queimado, e isso é chocante. Acho que nunca vi uma máquina dessa época neste formato que realmente tivesse capacitores funcionando. Vamos ver. Você conhece alguém? Eu ia dizer que não conseguia encontrar um nome legível em nenhuma dessas tampas, mas então notei esse M com as pernas tortas, e pesquisei, e as pessoas online dizem, esse é o logotipo da Panasonic. Vou prosseguir e assumir que a Panasonic não brinca com capacitores. Então parece que a MSI realmente comprou algumas coisas de altíssima qualidade para esta placa. Cada uma aqui parece ser deles, e a prova está aí. A coisa do pudim ainda funciona perfeitamente. Eu queria que mais empresas tivessem feito isso.
Mas de qualquer forma, sim, essa é a única coisa em comum sobre esta placa, além disso. E que a primeira coisa é o módulo de rádio. Vamos tirar esse cabo do caminho. Eu não sei nada sobre isso. Mas tem um número de peça lá. NS81M10 Bull 1. E francamente, eu não entendo nada de rádio, então vou em frente e vou me afastar completamente dessa coisa. Leve como certo que este é um módulo de rádio comum, e está sendo controlado por algo em algum lugar na placa. A fruta muito mais suculenta é este chip aqui, o Bluebird VL. Quando abri esta máquina, essa foi a primeira coisa que vi, e imediatamente soube que era o cérebro da operação. Este chip é feito por uma empresa chamada Silicon Motion, da qual nunca ouvi falar. Eles já fizeram muitas coisas antes. Hoje em dia, eles parecem estar envolvidos em controladores flash e SSD. E isso é tudo o que sei. Não há folhas de dados online para este chip, nenhuma especificação, nenhum manual, nenhuma menção à sua existência. Realmente, de forma alguma, além da referência ocasional em uma análise da série NSI Mega. Encontrei menção a ele em uma patente que a Silicon Motion detém. Mas ela não descreve muito de interessante, além de sugerir que o Bluebird pode conter um núcleo de microcontrolador, baseado no extremamente comum Intel 8051. Uma referência muito mais útil que encontrei, no entanto, foi o manual de serviço de um laptop Orucon de 2005 feito pela Clevo, que parece usar esse chip da mesma forma que a NSI. Agora, obviamente, há algumas diferenças. O laptop é baseado em hardware de PC muito diferente de vários anos depois, e tem vários recursos diferentes. Mas eu tinha um conjunto de perguntas fundamentais sobre como tudo isso funciona, e isso parece respondê-las para minha satisfação. O princípio aqui é bastante simples, certo? Consideramos que há 2 computadores nesta placa-mãe, mesmo que não saibamos a natureza do segundo. Porque quando o PC está desligado, algo deve estar executando código para controlar o painel frontal e se comunicar com o CD-ROM e com o módulo de rádio. Esse segundo computador está de alguma forma compartilhando os conectores de áudio, o CD-ROM e o módulo de rádio com o PC. Então, como esses componentes são alternados para frente e para trás? Agora, isso poderia ser feito com um chip multiplexador simples, como um pequeno KVM de estado sólido que apenas desconecta o drive de uma máquina e o conecta na outra. Mas talvez algo mais envolvido esteja acontecendo, e eu gostaria de saber qual. Eu também queria saber o quão inteligente é esse segundo computador. Ele tem que falar com o CD-ROM, mas ele tem uma implementação completa do protocolo ATAP, ou apenas inteligência suficiente para lançar alguns comandos de reprodução pré-formados pelo cano. E quando o CD estiver tocando, como ele transmite o som pela porta analógica, ou como dados pelo cabo AID, que é muito mais complexo. Bem, o diagrama de blocos deste laptop responde à maioria dessas perguntas. Aqui embaixo temos o chip Bluebird. Acima dele está o EX6. Essa é a ponte sul, o controlador de ES do PC, e abaixo dele está o CD-ROM e o disco rígido. Então, essa é a pergunta 1. Assumindo que nada está faltando neste diagrama, as cadeias ID, na verdade, passam completamente pelo chip Bluebird. Então, ele presumivelmente contém o circuito de comutação necessário para deixá-lo assumir o controle quando detectar que o PC não está energizado. Agora, não sou muito bom em ler esquemas, mas tenho certeza de que eles confirmam isso mais tarde. Aqui na página 22, este é o chip Bluebird VL. Bem, não temos nomes expandidos para todos esses pinos, então não temos certeza do que eles fazem, mas podemos descobrir. Este grupo de pinos aqui é obviamente um barramento de dados. Isso é chamado de CDD. Podemos supor que isso iria para a unidade de CD-ROM. De fato, todos os 15 são transportados juntos e vão para a página 12. Além disso, se descermos aqui está um grupo de pinos chamado PID. Podemos supor que este é o controlador ID paralelo. Esses também são buscados para a página 12. Então, vamos dar uma olhada na página 12. Tudo bem, aqui estamos na página 12. Esta é a ponte sul do computador. E notamos que temos um bloco de pinos aqui embaixo chamado PID. E estes estão indo para a interface ID na ponte sul. Eles são interligados e vão para a página 21, onde estávamos. E se rolarmos aqui para a direita, este é o conector de interface da unidade de CD-ROM. E aqui estão essas linhas CDD. E se rolarmos para cima, vemos que eles também são compartilhados com o conector do disco rígido, porque, é claro, eles são interligados. Eles estão na mesma cadeia. E acima destes, vemos que todos eles vão para a página 21. Então, se costurarmos tudo isso, perceberemos que entre aqui e ali está o chip do pássaro azul. Então, ele realmente está apenas consumindo toda a interface ID e passando-a para o PC. Então, se o Bluebird decidisse ligar e assumir o controle enquanto a máquina estivesse funcionando, isso poderia causar uma grande quantidade de corrupção de dados. Então, acho que eles apenas se certificaram de que isso não acontecesse. Problema resolvido. Então, uma das outras perguntas era, como ele compartilha os conectores de áudio? Agora, isso é bem simples. O áudio integrado em PC sempre envolve um codec de algum tipo.
Isso é o que pensaríamos como uma placa de som se a comprássemos sozinha. E sempre há um amplificador ou pré-amplificador separado em um laptop. Você tem um amplificador completo, certo? Porque haverá alto-falantes lá. E então também se estende ao conector de fone de ouvido, ao SPDIF e assim por diante. E bem, aqui no laptop, vemos que o PC tem um codec Azalea. Azalea é o codinome da Intel para o padrão de áudio HD, que é o que todos os nossos computadores usam agora. E em 2005, era bem novo, mas estava ganhando velocidade muito rápido. E então também vemos que o Bluebird tem seu próprio codec AC97, que não é conectado ao PC. Agora, isso é interessante. Eu persegui os esquemas por um tempo, tentando descobrir como todos eles se conectam. E parece que eles apenas se fundem na entrada do pré-amplificador, o que não é surpreendente. Você pode pegar apenas 1, 2 ou 4 chips de som e conectá-los na parte traseira do amplificador. E bem, se vários estiverem emitindo áudio ao mesmo tempo, você poderá obter efeitos estranhos. Mas, contanto que apenas um esteja ligado em um dado momento, provavelmente está tudo bem. Agora, por que os dois codecs? Bem, podemos supor que o chip Bluebird não foi atualizado desde que foi criado, vários anos antes. Então provavelmente foi projetado para falar diretamente com o AC97, porque esse era o codec padrão usado por tudo naquela época. Então, quando o Intel HDA foi lançado, o Bluebird não foi atualizado. Então ele tem seu próprio codec aqui. Mas eu imagino que no MSI, que está usando um AC97, provavelmente há apenas um que está sendo compartilhado entre o PC e o Bluebird. E novamente, desde que apenas um dispositivo converse com ele por vez, você não terá problema. Esse cara aqui em cima, esse chip Realtek, vai ser seu AC97. E eu dei uma olhada nessa placa um pouco, e não consigo encontrar outra. Então, tenho quase certeza de que eles compartilham apenas um chip codec. Agora, se você notou a mesma coisa que eu notei enquanto editava este vídeo, você pode pensar que cometi um erro. Aqui no Windows, a placa de som aparece como Infork2, não Realtek. E quando eu vi isso, pensei, bem, devo estar errado. O chip é dedicado ao Wi-Fi. Então coloquei um osciloscópio nele e confirmei que o áudio sai daquele chip enquanto uso o modo Wi-Fi. Depois, montei o PC novamente, inicializei o Windows, reproduzi em MP3 e percebi que o som ainda estava exatamente no mesmo lugar. Agora, se as saídas de dois codecs fossem acopladas no amplificador, isso seria surpreendente, mas me deixou desconfiado. De qualquer forma, então eu fiz algumas pesquisas. Se entendi corretamente, o Enforcing2 não tem um codec de áudio completo. Ele tem algum tipo de DSP intermediário para melhorar o som. Mas para realmente tirá-lo do PC, você ainda tem que conectá-lo a um chip AC97 por meio de algo chamado Link A. Então ainda tenho certeza de que ambos os dispositivos estão usando este codec. Agora, minha próxima pergunta seria: quão inteligente é este chip? Ele pode realmente falar, sabe, uma ideia completa? E eu descobri uma maneira muito fácil de testar isso. Acabei de começar a tocar um CD, e então desconectei o cabo de áudio analógico, e ele continuou tocando, embora a única coisa conectada ao CD-ROM fosse o cabo ID. Isso significa que isso estava, na verdade, canalizando o áudio digitalmente usando o recurso de extração de áudio digital, ou DAE. E é difícil o suficiente fazer isso funcionar de forma confiável no Windows, o que praticamente nos garante que o Bluebird está falando a TAP fluentemente. Então isso responde em grande parte às minhas perguntas. A única coisa que ficou pendurada é como isso fala com o rádio. Deve haver alguns pinos GPU aqui. Mas é claro que sem a folha de dados, não podemos obter informações suficientes para ver onde eles estariam. E até onde eu sei, o laptop não tinha rádio. Ele estava apenas fazendo a coisa de reprodução de áudio de CD. Então este esquema não será útil. De qualquer forma, ele nos dá um pouco de informação. Por exemplo, podemos ver que esta coisa tem várias interfaces I2IS. Parece que há uma aqui, uma ali, e acho que encontrei pelo menos uma outra. Este está sendo usado para falar com um leitor de cartão SD, então este aparentemente pode reproduzir MP3 de um flashcard ou algo assim. Também notei que este tem uma interface USB, mas acho que não é assim que ele fala com o PC, porque é só. Ele é apenas um boneco aqui. Acredito que provavelmente teria sido usado para tocar MP3 de um pendrive. Então ainda estou um pouco inseguro sobre como exatamente essa coisa conversa com o sistema host ou com o rádio. Mas obviamente temos pinos suficientes aqui, então você sabe, há muitas maneiras de fazer isso. Então, não vamos nos preocupar muito com isso. Falando em pinos, no entanto, notei que aparentemente todos os controles na frente da coisa estão conectados a pinos individuais, um por botão, como se não estivessem sendo escaneados como uma matriz ou algo assim. É apenas a chave 123.4567. E isso faz sentido porque este chip parece ter sido construído para fazer exatamente isso e nada mais. E de fato, a outra referência que encontrei a esse chip específico, um comunicado de imprensa da Silicon Motion, o descreve como um DCP incorporado com 56 RAM, destinado a permitir que tocadores de áudio MT3 utilizem funções de gravação de voz com cancelamento de ruído de fundo, interajam diretamente com notebooks ou CD-ROM, permitindo que notebooks reproduzam. E é isso que qualificou este como um vídeo de início rápido. A intenção real do produto Bluebird era adicionar a funcionalidade que acabamos de ver especificamente aos laptops.
para que, se você quisesse usar seu laptop para ouvir música enquanto estivesse fora de casa, não precisasse esperar a máquina inicializar ou descarregar a bateria. Como tenho certeza de que isso consome muito menos energia no Bluebird do que no Athlon, assim como as outras máquinas que vimos no Kickstart Gaiden, isso realmente faz sentido. Quer dizer, colocá-lo em um PC de mesa é um pouco menos obviamente útil. Mas como eu disse, posso imaginar estacioná-lo ao lado da TV na sala de estar, conectando-o a um amplificador para que você possa ouvir CDs sem ligar seu PC inteiro, ou precisar de um sistema estéreo separado. E sim, isso parece uma boa ideia. Mas para que isso fizesse sentido como um valor agregado em um sistema de jogo completo, ele tinha que transmitir muito pouco custo adicional e complexidade. É por isso que faz tanto sentido que a Silicon Motion o tenha projetado da maneira que eles fizeram. Colocar o circuito de barramento ID no próprio chip, em vez de usar um switch externo, significou que a MSI poderia adicionar essa capacidade apenas inserindo um chip em uma placa-mãe normal. E embora eu não tenha as habilidades ou a documentação para provar isso, eu diria que o Bluebird também é um microcontrolador programável de uso geral, já que é assim que chips como esse geralmente funcionam. Em termos gerais, o fornecedor pode colocá-lo na placa e então carregar algum código personalizado nela para que não precise usar um chip separado para adicionar qualquer funcionalidade de colagem necessária. Então é bem provável que isso também esteja controlando o display de LED, o relógio, as predefinições do rádio e provavelmente o próprio rádio. Não consegui encontrar nenhum outro microcontrolador nesta placa, então deve ser isso. A menos é claro que seja esse cara aqui. Este parece ser um ASIC personalizado da marca MSI. Agora definitivamente há pinos suficientes lá. Isso pode ser qualquer coisa sob o sol, facilmente um microcontrolador. Mas sinto que gastar dinheiro em um chip personalizado para executar essa funcionalidade extra vai contra o propósito de usar a solução de chip único totalmente integrada. Então, concluindo, acho que o MSI Mega fez todo sentido para 2004. Mesmo um ano depois, acho que a MSI teria ficado muito tentada a incluir reprodução de DVD ou outra funcionalidade de mídia, o que teria estragado tudo. Eles teriam acabado entregando apenas um Linux Dual Boot de baixa qualidade, como a maioria das outras máquinas de inicialização rápida, retirando-lhe qualquer valor. Mas como eles projetaram isso nos momentos finais da era das soluções de hardware puro, o resultado foi imediato, e acabou sendo bom, em vez de incrivelmente ruim e inútil. E espero que você sinta o mesmo sobre este vídeo, que ele foi bom, isto é, em vez de incrivelmente ruim e inútil. Às vezes pode ser meio estranho tentar ilustrar tudo isso em um curto espaço de tempo e em uma pequena tela apertada, sabe? Tentando mostrar a captura da área de trabalho na frente do PC e tudo o mais que está acontecendo ao mesmo tempo. Então espero que tenha ficado inteligível e divertido. Se você acha que sim e é novo no meu canal, considere se inscrever. Tento fazer coisas pelo menos interessantes, sempre que posso, e lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu postar coisas novas. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral e eu não conseguiria fazê-lo sem o apoio de espectadores como você. Meus patrocinadores me dão um orçamento para comprar coisas estranhas como essa quando aparecem no eBay, ou em brechós ou no EPC. Sem mencionar, você sabe, comida, gasolina, aluguel e outras coisas. Então sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando. Não posso agradecer o suficiente. E a todos os outros, obrigado por assistirem.